Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 156º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarfaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou por meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Assíria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra, e por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios, mas temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham o cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Mas adorem o Senhor, seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram os seus pais. Assim, fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados
por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Assíria. E agora, como nós vamos escapar? Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Ilão, feche o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo gemido. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte. O horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estendem-se os tapetes, come-se e bebe-se. Levantem-se príncipes e untem os escudos, porque assim me disse o Senhor: vá e ponha uma sentinela, que fique olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente, com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido como o trigo na eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isto lhes anunciei. Sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito. O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia, vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas. Levem água para os sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente 1 ano, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. Sentença contra o Vale da Visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações. Era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto, digo: não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Quir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encherão de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionarão junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia,
Vocês olharão para as armas da casa do bosque, notarão as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez estas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Assim, diz o Senhor dos Exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui? Para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada. Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá. E a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar, através das vastas águas. Você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo. E você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer. Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas?
cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. O Senhor dos Exércitos decretou isso, para abater o orgulho de toda a beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis, e já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos, deu ordens contra Canaã, para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas, no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta: pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins. Acabou o ruído dos que exultam. Cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas. Todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos povos, é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, no Oriente deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar,
glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando. Ai de mim, os traidores estão traindo. Sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco, será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida, a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará, nas alturas, os exércitos celestiais, e na terra, castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará quando o Senhor dos Exércitos reunir no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Chegamos ao fim da leitura de nosso 156º dia. Que o Senhor seja com teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.